Exercício 10. A soma de 5 números inteiros consecutivos é igual a 10 elevado a 2020. Qual é o número do meio? Letra A, 10 elevado a 2019. Letra B, 2 vezes 10 elevado a 2019. Letra C, 5 elevado a 2020. Letra D, 2 vezes 5 elevado a 2019. Letra E, 2 elevado a 2020. Antes de começarmos a resolver essa questão, é necessário lembrar de duas propriedades de potência que vão ser importantes na hora da resolução dessa questão. Então, vamos lá. Seja A pertencente aos naturais. Os naturais, para quem não lembra, é um conjunto formado com números não decimais e não negativos. São eles 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Até infinito. Então, vamos agora para a primeira propriedade. Letra A. A elevado a 1 é igual a A. Esse A está representando qualquer número que pertence ao conjunto dos naturais. Ok? Ok. Então, vamos lá. O que ela está dizendo? Que se a gente tem um número que visivelmente ele não está elevado a nada, está puro ali em cima, ele está elevado a 1. Aqui um exemplo. 5 é igual a 5 elevado a 1. Tanto faz você escrever 5 como escrever 5 elevado a 1, porque é a mesma coisa. Porém, usualmente, a gente costuma escrever apenas o 5. O 1 a gente descarta na hora de escrever. Outro exemplo. Se a gente tem o 100 elevado a 1, significa que podemos escrever como apenas o 100, porque o 100 elevado a 1 é igual a 100. Agora vamos para a segunda propriedade. Letra B. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Lembrando que esse A pode ser qualquer número, desde que pertença ao conjunto dos naturais. Esse mn aí, nós vamos trabalhar, neste caso, como ele sendo do conjunto dos inteiros. Ou seja, ele pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser o zero, mas não pode ser decimal. Certo? O que ela está falando? Que quando a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Por exemplo, se eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, fica 5, que é a base, elevado a 2 mais 3, que é igual a 5 elevado a 5. E se a gente pode juntar, a gente também pode separar. Então, se a gente tem 5 elevado a 5, a gente também pode escrever como 5 elevado a 1 mais 4, que vai ser igual a 5 vezes 5 elevado à quarta. Para resolver essa questão, vamos primeiro fazer um exemplo com números pequenos para poder ter ideia de como vai funcionar a resolução. Vamos utilizar a soma do 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que são números inteiros consecutivos, cujo resultado dá 15. Mas qual informação podemos tirar desse exemplo? Qual a relação do resultado com os 5 números consecutivos? Então, perceba que o 15 a gente pode escrever como sendo 5 vezes 3, ou seja, o resultado dos 5 números inteiros consecutivos somados é igual ao quíntuplo de 3, ou seja, 5 vezes 3, e 3 é justamente o nosso número do meio. Percebem? Mas supondo que a gente não sabe quais são esses números que totalizariam 15, como fazer para saber a partir do resultado, que no caso é o 15, como descobrir o número do meio? A gente vai pegar o 15, e como a gente sabe que ele é o quíntuplo do número do meio, a gente vai dividi-lo por 5 e obter o resultado. E esse resultado vai ser a nossa resposta, que é o número do meio. Vamos verificar agora se vale para qualquer número inteiro. Então, esse n que eu estou colocando aqui vai representar todos os inteiros que a gente não sabe qual é, mas pode ser qualquer um. E pegar o sucessor de um número é pegar aquele número e adicionar mais uma unidade. Então, vamos pegar o n, que vai ser nosso número, mais o sucessor dele, que é o n mais 1. E o sucessor desse n mais 1 vai ser o n mais 2. O sucessor do n mais 2 é o n mais 3. E o sucessor do n mais 3 é o n mais 4. Lembrando sempre que é letra com letra, número com número, vamos simplificar isso aqui. Perceba que temos 5 n's. E na frente do n a gente não vê, mas tem o número 1 ali, que por convenção a gente não escreve, não esqueçam disso. Então, totalizou 5n, porque 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 5.
Agora vamos ver os números. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Agora vamos colocar em evidência o 5, porque o 5 está presente nos dois termos. Tirando o 5 do 5n, a gente fica com 5 vezes n. E tirando o 5 do 10, a gente fica com 2. E aqui, o que a gente pode perceber é que o 5 é 5 vezes n mais 2. E n mais 2 é justamente nosso número do meio. Então, a gente pode concluir que o resultado de 5 números inteiros consecutivos somados é o quíntuplo do número do meio. Agora, vamos resolver a questão. Como a gente sabe que o resultado de 5 números inteiros consecutivos é o quíntuplo do número do meio, para descobrir o número do meio, basta a gente dividir esse resultado por 5. Então, vamos lá. Dividir o 10 elevado a 2020 por 5. A gente quer assumir com esse 5 para poder simplificar. Então, vamos pegar um 10 do 10 elevado a 2020 e separar, porque como a gente pode juntar, a gente pode separar. Lembra da propriedade que a gente viu no início da aula. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10 elevado a 2019. Dá no mesmo, só separamos. Lembrem do início da aula. Agora, a gente vai dividir o 10 pelo 5, que vai ficar 2. Então, o nosso resultado vai ser 2 vezes 10 elevado a 2019. Veja agora outra forma que a gente poderia ter pensado a questão para chegar no mesmo resultado. A gente viu que a soma de 5 números inteiros consecutivos quaisquer era 5 vezes n mais 2. Então, a gente também sabe que a soma de 5 números inteiros consecutivos que a gente não sabe qual é 10 elevado a 2020. Então, vamos tratar como se fosse equação normal. Vamos passar o 5 para o outro lado. Então, fica 10 elevado a 2020 sobre 5. Lembre que esse n mais 2 aqui está representando apenas o número do meio. Então, esqueça o n mais 2 e leia como o número do meio, certo? Tá. Vamos novamente simplificar o 5, então temos que separar, tirar um 10 do 10 elevado a 2020 e diminuir uma unidade lá, já que botamos 1 para fora, então fica 10 vezes 10 elevado a 2019, dividido por 5, e o resultado dá o mesmo, que é 2 vezes 10 elevado a 2019. É isso, pessoal. Se tiver dúvida, me falem, entre em contato comigo. Abraço, é isso.